Capítulo 9, Menosprezo aos pioneiros, 1943 a 2000. Respeite todo crente e os homens que desempenharam parte importante nos primeiros dias da mensagem. Os provados servos de Deus não devem ser colocados em posições difíceis. Que os que vieram para a verdade em anos posteriores levem a sério essas palavras. Mensagens Escolhidas 2, página 227. Quando historiadores desonestos aspiram a estabelecer uma doutrina ou interpretação profética divergente daquela que era ensinada pelos pioneiros adventistas, uma técnica desviada é empregada com sucesso. Geralmente, esse método de engano histórico é apresentado em 5 áreas. 1. O pioneiro adventista sozinho é escolhido como bode expiatório. Obviamente, o indivíduo pode ser enganado na medida em que não pode disputar com as acusações falsas do historiador desviado. 2. A crença individual desse infeliz pioneiro adventista na divindade de Jesus Cristo é questionada. Essa técnica insidiosa é a mais eficiente. 3. O caráter dele é tornado maligno, declarando que esse indivíduo não era completamente verdadeiro na igreja. Saiu dela e depois retornou ou apostatou-se completamente dela. É sugerido que a teologia desse pioneiro adventista não estava em harmonia com a que era da igreja. É dito também que os ensinamentos dele estavam em oposição aos de Tiago White. A sugestão desviada é que, pelo fato de Tiago White ser casado com uma profetisa, os escritos e pontos de vista proféticos dele bem como as suas interpretações teológicas eram mais inspiradas que as de outros pioneiros adventistas. Então, é sugerido que os escritos individuais e opiniões estavam ajustados harmoniosamente com os de Ellen White. O mais poderoso assassinato de caráter, não obstante. 4. A teologia e as interpretações proféticas desse pioneiro adventista são desdenhosamente ridicularizadas e feitas parecer absurdas e vergonhosas. 5. O último e mais devastador engano é colocar toda a culpa de ensinos errôneos nos ombros de um único indivíduo. A culpa de Uriah Smith pelos conceitos falsos da questão oriental. Os historiadores contemporâneos adventistas erroneamente colocam o conceito inteiro de um Armagedon literal sobre Uriah Smith. No entanto, no capítulo anterior, Um Novo Rei do Norte, uma documentação abundante foi apresentada para provas que outros pioneiros adventistas ensinavam o mesmo que Uriah Smith. Agora, perceba as 2 seguintes declarações da Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia dizendo que outros pioneiros escreveram artigos antes de Uriah Smith sobre o assunto, concordando que o Armagedon é uma batalha literal. 1. As publicações adventistas do Sétimo Dia contêm um pouco sobre a matéria do Armagedon até os idos de 1850. Em um artigo de 1852, da Review and Herald, G.W. Holt sustentou que as pragas eram reais e literais tais como as 10 do Egito. Após citar Apocalipse 16:12, Holt disse: essa, sem dúvidas, será literal e melhor entendida no tempo de seu cumprimento. Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia, segunda edição revisada, 1976, artigo Armagedon, página 77. In Review and Herald, 23 de outubro de 1852. 2. Uma visão semelhante foi expressa por R. F. Cottrell na Review and Herald de 1853, mas a última obra dos Espíritos será congregar as nações para a batalha do grande dia do Altíssimo. Apocalipse 16:14. Eles estão agora preparando o caminho e ganhando influência sobre os reis e sujeitos e quando a 6ª praga da ira de Deus for derramada, unir-se-ão para o conflito. Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia, segunda edição revisada, 1976, artigo Armagedon, página 77. In Review and Herald, 22 de novembro de 1853. Enquanto a Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia declara no primeiro excerto que as publicações adventistas contêm um pouco sobre a matéria do Armagedon, admite que havia alguns artigos escritos. Eles citam 2 deles, um de G.W. Holt,
1852, e o outro de R.F. Cottrell, 1853. Então, os editores da enciclopédia sugerem na afirmação seguinte que um artigo de Uriah Smith, publicado na Review and Herald, 10 anos depois era, a primeira exegese de Apocalipse 16:12 a 16 na literatura adventista do sétimo dia. Os historiadores adventistas podem ainda contar? Subtraindo 1852 de 1862 ainda é 10. A primeira exegese de Apocalipse 16:12 a 16 na literatura adventista do sétimo dia apareceu durante um curso de uma série de artigos intitulados Reflexões sobre Apocalipse por Uriah Smith, o qual correu na Review and Herald de 3 de junho de 1862 até 2 de fevereiro de 1863. A dissolução do Império Turco, diz ele, prepararia o caminho para os reis do Oriente, sendo estes, no entendimento dele, as nações do leste da Palestina, para o conflito na batalha em Jerusalém. Essa exposição foi retida quando a série de artigos apareceu no modelo de livro em 1867 e tornou-se o estandarte do padrão de interpretação adventista do sétimo dia pelos 3/4 de século. Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia, segunda edição revisada, 1976, artigo Armagedon, página 78. Note a ênfase, diz ele no entendimento dele. É óbvio nessa afirmação que os historiadores contemporâneos adventistas desejam colocar todo o ônus da culpa de qualquer alegação de interpretação profética de um Armagedon literal ou uma falsa interpretação do Rei do Norte, justamente em Uriah Smith. Esse método de divergência, tendo ele como bode expiatório, tem sido empregado com sucesso nas áreas doutrinárias. Ver Leroy Frum, Movement of Destiny, Associação Publicadora Review and Herald, páginas 157 a 166. Como visto no capítulo anterior, Frum anelou tornar maligno os princípios fundamentais de 1872 a 1874, a Declaração de Crenças, e, portanto, afirmou que Uriah Smith os escreveu. A história legítima revela que foi Tiago White quem redigiu os princípios fundamentais de 1872 a 1874, ver Tiago White, Princípios Fundamentais, The Living Witness, Artigos Significantes da Signs of the Times, 4 de junho de 1874, volume 1, número 1. É claro, sendo ele o autor e marido da profetisa, acrescentaria muito para a validação dos princípios fundamentais de 1872 a 1874. Então, Frum simplesmente mentiu sobre a autoria original deles. A maligna história contemporânea de Uriah Smith. Nas lições da escola sabatina, sobre o tema da profecia e de eventos futuros, G. Arthur Kear explanou sobre o Rei do Norte e a Batalha do Armagedon. Nessa lição, Arthur Kear fez as mais impressionantes declarações já publicadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Podemos citar alguns excertos da lição 13, O Tempo do Fim, Daniel 11:40 a 45, 12:1 a 3. Primeiro parágrafo da lição da escola sabatina de Arthur Kear. 1. O tempo do fim, Daniel 11:40 a 45, o Rei do Norte e do Sul, Daniel 11:40. A. Os comentaristas não concordam entre si sobre a identidade desses dois reis. B. Uriah Smith associa o Rei do Norte com a Turquia e o do Sul com o Egito. C. Ele viu que o cumprimento desses versículos está nos conflitos políticos envolvendo França, Turquia e Egito, após 1798. D. Tiago White e muitos dos adventistas atuais associam o Rei do Norte com o papado, esboçando um paralelo entre o Rei do Norte e o chifre pequeno de Daniel 7. Arthur Kear, Lições da Escola Sabatina Trimestral, 1º-4, 1987. 1. Enquanto Arthur Kear admite que os comentaristas não concordam entre si sobre a identidade desses dois reis, ele procede colocando uma visão literal, assegurada pelos pioneiros adventistas,
somente nos ombros de Uriah Smith dizendo que ele viu. 2. Uriah Smith associa o rei do norte com a Turquia e o do sul com o Egito. Essa afirmação é verdadeira, entretanto, Arthur Kiar não nos está dizendo que todos os pioneiros adventistas escritores, estudiosos e professores criam da mesma maneira que Uriah Smith. 3. Ele viu. Novamente, Arthur Kiar usa a tão repetida estratégia dos historiadores adventistas contemporâneos, colocando o fato do ponto de vista que discordam em somente uma única pessoa, sugerindo que ela era a única que defendia aquela opinião. Leroy Frum usou essa técnica de desvio para imputar a culpa em William A. Colcord, um editor dos Bible Readings for the Home, para justificar a remoção das declarações sobre a natureza humana de Cristo contidas no Bible Readings de 1949. Ver Leroy Frum, Movement of Destiny, páginas 427 e 428. Na maior parte dos casos, Uriah Smith é a única pessoa escolhida como o único que incorreu nesse grave erro. Eles argumentam que pelo fato de Uriah Smith ser o editor da Review and Herald por muitos anos estava mais apto para liderar os pioneiros adventistas em direção a graves incorreções. 4. Tiago White e muitos dos adventistas atuais associam o Rei do Norte com o papado. Preste atenção que Arthur Kiar aponta Tiago White como única fonte histórica para o ponto de vista que o papado era o Rei do Norte, não dando referências, nem documentações para essa alegação. A frase de Arthur Kiar muitos dos adventistas atuais associam o Rei do Norte com o papado é correta. No entanto, precisamos aceitar a posição porque muitos dos adventistas atuais concordam com ela? Não. Milhares de vezes não. E se essa postura estiver em oposição às dos pioneiros adventistas? Preste atenção cuidadosamente nas seguintes palavras da pena inspirada no desenvolvimento da verdade do advento. Meu marido, o ancião Joseph Bates, Pierce, o ancião Edison, um homem que estava bem preparado, nobre e verdadeiro e muitos outros nomes que não posso recordar, estavam entre aqueles que após a passagem do tempo de 1844, pesquisaram pela verdade. Em nossos importantes encontros, esses homens reuniram-se juntos e procuraram pela verdade como tesouro escondido. Encontrei-me com eles, estudamos e oramos fervorosamente, para sentirmos que devemos aprender sobre a verdade de Deus. Geralmente, permanecíamos juntos até tarde da noite e algumas vezes, a noite inteira, orando pela luz e estudando a palavra. Enquanto jejuávamos e orávamos, um grande poder recaiu sobre nós. Mas, eu não conseguia entender as explicações dos irmãos. Minha mente estava fechada aparentemente, e não podia compreender o que estávamos estudando. Então, o Espírito de Deus veio sobre mim, fui levada em visão e uma clara explicação das passagens que estudávamos foi-me dada, com relação às instruções das posições que estávamos tomando concernentes à verdade e obrigação. Uma linha de verdade estendida daquele momento até ao ponto que devemos entrar na cidade de Deus foi planamente indicada antes de mim e eu dei para meus irmãos e minhas irmãs as instruções que o Senhor tinha me dado. Os pontos chaves de nossa fé conforme temos hoje, em 1903, estão firmemente estabelecidos. Ponto a ponto está definido de maneira clara e todos os irmãos envolvidos em harmonia. L. White, Estabelecendo o Fundamento de Nossa Fé, manuscrito 135, 1903, páginas 1 a 3, tipografado em 4 de novembro de 1903. Perceba que essa linha de verdade é a mesma que temos hoje. A afirmação foi escrita em 1903. A verdade que foi estabelecida pouco depois da passagem do tempo de 1844, até 1903 é a mesma. Mais do que isso, a linha da verdade foi estendida de 1844 para o ponto que devemos entrar na cidade de Deus. Com todo esse lúcido conselho sobre a verdade, os líderes contemporâneos adventistas do sétimo dia acreditam que estão completamente justificados para mudar como desejam. E as pessoas, que estão dormindo em Laodiceia seguem esta cegueira.
Deve ser notado aqui que a declaração acima descreve os estudos dos pioneiros adventistas e não estava incluso no estudo deles a exegese de quem era o Rei do Norte e sobre a literalidade ou espiritualidade da Batalha do Armagedon. Exegese de profecias não cumpridas não configura pilares fundamentais ou ponto de referência do Adventismo. De acordo com o espírito de profecia, existem apenas 3 pontos de referência ou pilares fundamentais do Adventismo. A passagem do tempo de 1844 foi um período de grandes eventos, abertos para os nossos olhos a pureza do santuário existente no céu e tendo decidida a relação com o povo de Deus sobre a terra, também, a primeira e a segunda mensagens angélicas e a terceira abrindo o estandarte onde está escrito: Os mandamentos de Deus e fé de Jesus. Um dos pontos de referência sobre essa mensagem era o templo de Deus, é visto no céu pelo seu povo amado e verdadeiro e a arca contendo a lei dele. 2. A luz do sábado do quarto mandamento brilhante em fortes raios no caminho dos transgressores da lei dele. 3. A não imortalidade dos ímpios como uma referência. Tudo o que clama pela alteração desses pontos de referência são todos imaginários. Ellen White, Os Fundamentos, Pilares e Pontos de Referência, Conselhos para Escritores e Editores, páginas 30 e 31. Segundo parágrafo da lição da Escola Sabatina de Arthur Kear. Uma coisa é certa, nada é ganho com dogmatismo e controvérsia. Em áreas como profecias não cumpridas devemos palmilhar humilde e suavemente. B. É nossa responsabilidade estudar as Escrituras por nós mesmos, pedindo a guia do Espírito Santo para submeter nosso entendimento na Igreja, aqueles que estão aptos para julgar nossas descobertas e então, agir de acordo com as decisões da Igreja de modo que mantenha a unidade dela. Quem pode ser o Rei do Norte e do Sul? É óbvio que eles estão em conflito. Existem ataques e contra-ataques. O que nos relembra o que Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerra, ver Mateus 24, 6. Enquanto houver pecado no mundo haverá ambição e ganância por poder. Arthur Kear, Lições de Escola Sabatina Trimestral, 1º-4, 1987. 1. Arthur Kear alega a existência de um espírito cristão no qual há discordância no estudo de profecias não cumpridas. Para tanto, ela precisa ser entregue às mãos de alguém. No entanto, na sentença seguinte Arthur Kear contradiz sua primeira sentença com a mais impressionante recomendação já feita por um adventista do sétimo dia. 2. Em sua segunda sentença, Arthur Kear declara que é nossa responsabilidade estudar as Escrituras por nós mesmos. Isso é muito bom. Temos que pedir pela guia do Espírito Santo. Outra vez, esse é um excelente conselho. Todavia, a última porção da sentença contradiz todo o primeiro trecho. Arthur Kear erroneamente conclui que precisamos submeter o nosso entendimento na Igreja, aqueles que estão aptos para julgar nossas descobertas. Ele apenas declara na primeira parte da sentença que em nosso estudo precisamos pedir pela guia do Espírito Santo. Agora, no mesmo trecho, sugere que precisamos ignorar o Espírito Santo e submeter nosso entendimento na Igreja, aqueles que estão aptos para julgar nossas descobertas. O que Arthur Kear está realmente dizendo aqui é que há aqueles que estão na Igreja, na opinião dele, estão aptos para julgar, estão mais aptos para interpretar as Escrituras do que o Espírito Santo. Na última parte da sentença, Arthur Kear declara que devemos agir de acordo com as decisões da Igreja de modo que mantenha a unidade dela. Impressionante! O que aconteceria se as decisões da Igreja estivessem em oposição com o Espírito Santo? Sem sombra de dúvidas, esse é o catolicismo romano. Note cuidadosamente a seguinte declaração encontrada na nota de rodapé da Bíblia Católica. A Santa Sé reserva para si mesma o direito de interpretar de maneira final sobre o original da presente leitura. Nota de rodapé, 1 João 5,7, São José, Nova Edição Católica, 1962. A Igreja Católica Romana decide o que é a verdade e os indivíduos devem acatar as decisões.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia contemporânea também optou por decidir qual é a verdade e as pessoas devem submeter-se às deliberações. Ver Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 27 Crenças Fundamentais. Também é interessante notar que a posição católica romana adotada por Arthur Chiari pela liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia está declarada em conexão com os assuntos do Rei do Norte e o Armagedon. Está vinculada à questão oriental, a qual somos admoestados a submeter nosso entendimento na Igreja, aqueles que estão aptos para julgar nossas descobertas e então, agir de acordo com as decisões da Igreja de modo que mantenha a unidade dela. Terceiro parágrafo da lição da Escola Sabatina de Arthur Chiari. Jesus também disse que haveria falsos cristos no tempo do fim, ver Mateus 24, 23 e 24. Podemos esperar viver nesses tempos quando haverá controvérsias religiosas e muitos enganos de Satanás. Arthur Chiari, Lições da Escola Sabatina Trimestral, 1º, 1987. 1. Arthur Chiari está aqui sugerindo que a posição defendida pelos pioneiros adventistas sobre o Rei do Norte e sobre a Batalha do Armagedon eram falsas e até mesmo enganos de Satanás. No entanto, acima ele declara que não precisamos ser dogmáticos em nossa apresentação das profecias não cumpridas. Evidentemente, é permitida à liderança ser dogmática e os leigos precisam seguir sem questões apresentadas daqueles que na Igreja estão aptos para julgar nossas descobertas. Então, obviamente, temos que agir de acordo com as decisões da Igreja de modo que mantenha a unidade dela. Quarto parágrafo da lição da Escola Sabatina de Arthur Chiari. Os países envolvidos e alinhados, Daniel 44, 41 a 43. A profecia é bastante específica no que diz respeito aos países envolvidos no conflito, muito embora os mencionados possam ter significado simbólico em nosso tempo. Arthur Chiari, Lições da Escola Sabatina Trimestral, 1º trimestre, 1987. 2. Arthur Chiari concorda com Uriah Smith e com os outros pioneiros adventistas do sétimo dia que os países envolvidos nesse capítulo da profecia de Daniel 11 são literais. Todavia, ele vai adiante dizendo que esses países podem ter significado simbólico em nosso tempo. Em nosso estudo sobre Daniel 11, devemos tomar a decisão de que os países envolvidos são literais porque o capítulo inteiro de Daniel 11 relata sobre países literais. O método de hermenêutica de interpretação profética usado pelos pioneiros adventistas do sétimo dia estudiosos era que se o capítulo fosse literal no início seria todo ele literal. Por exemplo, as 7 últimas pragas listadas em Apocalipse 16 são todas elas literais ou todas elas simbólicas. É claro, os pioneiros acreditavam que elas eram literais. Um fato curioso é que os guardadores do domingo, as igrejas evangélicas de hoje creem que as 7 derradeiras pragas são simbólicas, com exceção da sexta. Acreditam em um Armagedon literal, a batalha entre as nações da terra. A liderança contemporânea da Igreja Adventista do Sétimo Dia, contrária aos pioneiros, acredita que as 7 pragas são literais, com exceção da sexta. Ensinam que o Armagedon é simbólico, um conflito espiritual, não entre as nações da terra, mas entre Cristo e Satanás. Ambas as visões estão em erro. Ambos os ensinamentos sobre as 7 pragas serem parte literais e parte espirituais. Se adotarmos esse ponto de vista para todos os capítulos proféticos da Bíblia, aonde chegaríamos? Estaríamos sem rumo em um oceano de confusão tal qual Hal Lindsey e outros evangélicos estão naufragando. Nossas interpretações podem ser ridículas e imprudentes, não diferentes das dos testemunhas de Jeová. A incrível contradição de Arthur Chiari. É porque a Terra Santa é mencionada no encerramento da profecia do capítulo 11 de Daniel que o Oriente Médio deve sempre ser objeto de interesse para os estudantes da Bíblia. Podemos ligar o que acontece lá com as profecias de Daniel? Arthur Chiari, Lições da Escola Sabatina Trimestral, 1º, 1987. 1.
Essa declaração é extremamente contrária à postura assegurada pelos atuais historiadores e professores adventistas do sétimo dia. A nova posição deles sobre o Oriente Médio é que agora não devemos olhar para os eventos que tomam lugar na Terra Santa como sinais da brevidade do retorno de Jesus Cristo. Essa nova postura existente desde 1948, a data em que a nação de Israel foi restabelecida, implica que tudo está vinculado com a nação de Israel, Jerusalém, Terra Santa e todo o Oriente Médio, é simbólico e possui apenas conotações espirituais. Não obstante, Arthur Kear finaliza suas lições da escola sabatina inquirindo: podemos ligar o que acontece lá com as profecias de Daniel? B. Não podemos ser dogmáticos na interpretação de profecias que serão cumpridas no futuro. Todavia, é importante saber para quais fatores olhar e como avaliar quaisquer sugestões de cumprimento. Fazemos bem, portanto, estando familiarizados com os detalhes para então não sermos desencaminhados por falsas soluções ou falsas interpretações. Arthur Kear, Lições da Escola Sabatina Trimestral, 1º-4, 1987. 2. Contrários a essas afirmações, os estudiosos e professores adventistas do sétimo dia contemporâneos adotam uma posição dogmática sobre o tema da questão oriental e acerca do Rei do Norte. Ademais, Arthur Kear abraça a mais extrema postura dogmática possível nas lições da escola sabatina quando diz que em nosso estudo bíblico de profecia devemos submeter nosso entendimento na Igreja, aqueles que estão aptos para julgar nossas descobertas e então, agir de acordo com as decisões da Igreja de modo que mantenha a unidade dela. O mais recente amaldiçoamento de Uriah Smith. Beatrice Neal, professora de religião no Union College, Lincoln, Nebraska, escreveu um recente artigo sobre o tema do Armagedon e sobre o Rei do Norte na Revista Adventista. O título do artigo era Jesus no Centro. Evidentemente, Neal está sugerindo, por conta de sua nova posição, que Jesus levantar-se-á e combaterá na batalha do Armagedon por nós. Isso o colocaria no centro da coluna da Revista Adventista. No entanto, a posição dos pioneiros adventistas apresenta Jesus se levantando, não no término da profecia, mas no tempo de provação, honestamente no centro do relato profético. A posição dos pioneiros não poderia ser mais verdadeira: Jesus no centro. Esse título escolhido por Beatrice Neal sugere que os pioneiros adventistas não escreveram artigos e livros tendo como temática Jesus no centro. Nada poderia ser mais favorável à verdade. Não obstante, um dos mais conhecidos livros de Uriah Smith era Olhando para Jesus. Para estabelecer a errônea posição nova sobre o Armagedon espiritual e que Roma é o Rei do Norte, era necessário para a professora Neal amaldiçoar o caráter e conhecimento sobre Uriah Smith e colocar sobre ele somente toda a culpa sobre erros de interpretação passados sobre a questão oriental. Uriah Smith, de modo ponderado, acariciou seu bigode. Como ele precisava interpretar o Rei do Norte de Daniel 11. Ele sabia que o pensamento de Tiago White e dos outros pioneiros resultaria no papado. Mas quando ele viu isso, o papado tinha se acabado, não podia continuar. Não apenas tinha o Papa sido prisioneiro décadas atrás, mas Vitório Emanuel II tinha acabado de confiscar todos os estados papais em Roma, em 1870, e fê-lo prisioneiro do Vaticano. Como o papado poderia tornar-se um poder mundial novamente? Beatrice Neal, Jesus no Centro, Adventist Review, versão especial, Eventos Finais, 21 de outubro de 1993, página 6. A professora Neal deve ter tido visões e sonhos como Ellen White teve. Como ela conhecia que Uriah Smith, de modo ponderado, acariciou seu bigode e o que ele pensava intimamente. Disse Neal, mas quando viu, implica que Uriah Smith era o único pioneiro adventista do sétimo dia com esse ponto de vista. O termo quando viu é uma pérola da linguagem dos historiadores contemporâneos adventistas do sétimo dia para desacreditar o escritor pioneiro que há muito tempo atrás foi para seu descanso. Entretanto,
Mais devastadora do que essa declaração é aquela na qual Neil supostamente cita a pergunta de Uriah Smith: como o papado poderia tornar-se um poder mundial novamente? Esse método desviado de redação sugere que Uriah Smith não cria na chaga mortal do papado que poderia ser curada. É verdade? Não, é mentira. Qualquer que leia a famosa obra de Uriah Smith, Daniel e Apocalipse, capítulo 13, A Longa Batalha para a Liberdade Religiosa, não pode falhar em enxergar que isso é uma falsa e enganadora afirmação da professora Neil. Uriah Smith, juntamente com todos os pioneiros adventistas do sétimo dia, não acreditaram em vão na cura da chaga mortal do papado. Eles não viveram para ver a cura da ferida mortal em 1929, quando a Itália devolveu ao papado o Estado do Vaticano. Isso é conhecido como Tratado de Latrão. A professora Neil não viu esse evento acontecer em seu tempo de vida. Evidentemente, esse evento momentâneo não causou uma impressão duradoura nos líderes, professores e historiadores adventistas contemporâneos, porque agora negam o papado como a besta ou o anticristo. Ver Arkansas Catholic, 29 de julho de 1990, página 8, ver capítulo 18. Não era no mesmo lugar em que o cardeal da Igreja Católica Romana falou e que a professora Neil leciona, e Union College. Ver Lincoln Star Journal, sábado, 21 de outubro de 1995. Não era essa a primeira vez em que um cardeal católico romano falava em uma igreja adventista do sétimo dia. E quanto à atual política de oposição ao papado da Igreja Adventista do sétimo dia, que eles chamam de derrota completa da besta. Perceba também que a professora Neil não dá referências para substanciar suas afirmações que o pensamento dos outros pioneiros resultaria no papado. Como a história revela, isso não é verdade. Ver capítulo 8. Muitos pioneiros adventistas do sétimo dia, estudiosos e escritores, defendiam a mesma postura de Uriah Smith. De fato, os historiadores contemporâneos adventistas do sétimo dia podem somente suscitar por um escritor que aparece para discordar de alguma coisa de outro pioneiro adventista escritor acerca da identidade do Rei do Norte. No entanto, a referência para essa afirmação nunca foi produzida em artigos atuais feitos sobre este assunto. As 6 declarações seguintes são um resumo parcial dos escritores pioneiros adventistas do sétimo dia, os outros pioneiros, que defenderam o mesmo ponto de vista que Uriah Smith, a visão que a Turquia era o Rei do Norte, não o papado, e que o Armagedon era uma batalha literal entre as nações da Terra. Também está listado o ano em que esses artigos apareceram nos jornais periódicos adventistas do sétimo dia. 1. Os homens que conhecem a vibração da conjuntura internacional enxergam justamente diante de nós um conflito mundial, o qual descrevem como Armagedon das nações. A palavra certa da profecia diz que isso é a união para a batalha do último grande dia. O mundo está apressando-se, com expressiva velocidade, para o grande Armagedon. W. Spicer, Review and Herald, 22 de outubro de 1903. 2. É impressionante notar como a ideia de Armagedon está ganhando espaço na mentalidade das pessoas de todos os países e como o mundo está aguardando com temor e tremor a grande crise que o Armagedon implica, e que está próximo e perto de chegar. W. H. Branson, Review and Herald, 6 de fevereiro de 1913. 3. Qual será o fim de toda essa preparação para a guerra? Ele foi predito pelo profeta, o fim visto pela perspicácia dos estadistas, a batalha do Armagedon, o último grande conflito da Terra, precedendo apenas o retorno do Senhor. F. M. Wilcox, Review and Herald, 25 de dezembro de 1913, in Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia, edição revisada, 1973, artigo Armagedon, página 78. 4. Por quase 40 anos o escritor assistiu com profundo interesse o movimento do Oriente Próximo com referência ao cumprimento das predições relatadas sobre a questão oriental e regozijou-se na claridade das evidências do último passo, do último ato do drama, que está às portas. G. B. Starr,
Review and Herald, 26 de novembro de 1914, in, Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia. 5. O caminho furioso pelo qual a guerra europeia percorreu e a rapidez com a qual está se dispersando de uma nação à outra está suscitando a seguinte questão nas pessoas: é o começo do Armagedon? Para essa questão, podemos claramente dizer, não, a batalha do Armagedon não se iniciou, para tanto precisa ser observado, na profecia já citada, que a guerra do Armagedon acontece sobre o derramamento da sexta das 7 pragas derradeiras e elas não começaram a cair como todos nós sabemos. Altate, Signs of the Times, 18 de agosto de 1914, in, Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia. 6. A Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial, não é o Armagedon. Não é surpreendente que a palavra apareça nos jornais, mas não é o Armagedon. Essa guerra não é o fim. W. W. Prescott, Review and Herald, 1 de outubro de 1914. A maldição da professora Neil sobre Uriah Smith. Preste atenção como a professora Neil desdenhosamente deprecia Uriah Smith pessoalmente em outra seção da revista Adventista no artigo dela Jesus no Centro. Smith destruiu seu confiável comentário Orai Apocaliptite para ver o que Edward Elliot tinha escrito. Oh, sim, os turcos. Decidiu adotar a visão popular que o Armagedon era uma guerra literal no Oriente Médio, uma batalha para o controle da Terra Santa, durante a qual a Turquia, então no domínio de Jerusalém, pode chegar ao fim sem haver quem o socorra. Ver Daniel 11:45. Em 1878, Smith estava predizendo o iminente fim da Turquia e que alcançamos os movimentos preliminares da grande batalha do Armagedon. Ele estava errado, é claro. Mas, desviando-se de um conflito religioso para um político, ele abriu as portas para uma série de novas interpretações. Beatrice Neil, Jesus no Centro, Adventist Review, versão especial, eventos finais. 21 de outubro de 1993, página 6. Mais uma vez, a professora Neil usa uma observação ridícula para depreciar a posição de fidelidade do pioneiro adventista. A observação implica que ele confia em escritores seculares e não poderia pensar por ele mesmo. Para acrescentar, a professora Neil disse, mas, desviando-se de um conflito religioso para um político, ele abriu as portas para uma série de novas interpretações. Foi amplamente demonstrado que Uriah Smith não era o único nem o primeiro a defender essa interpretação. A professora Neil precisa se lembrar que o fiel pioneiro adventista era o editor da Advent Review em Sabbath Herald por volta de 50 anos. Note o seguinte conselho do espírito de profecia sobre Uriah Smith. Podemos facilmente contar os primeiros portadores de responsabilidades que ainda vivem, em 1902. O pastor Uriah Smith ligou-se a nós no princípio da obra publicadora. Trabalhou junto a meu marido. Esperamos ver sempre seu nome na Review and Herald encabeçando a lista dos redatores, pois assim deve ser. Os que iniciaram a obra, que combateram bravamente quando a peleja era árdua, não devem agora perder sua firmeza. Devem ser honrados pelos que entraram para a obra depois de haverem sido suportadas as privações mais duras. Tenho muita simpatia para com o pastor Smith. Meu interesse vital na obra de publicações está ligado ao dele. Veio ele ter conosco quando jovem, possuindo talentos que o habilitavam para ocupar o lugar de redator. Como me alegro quando leio os seus artigos na Review, tão excelentes, tão repletos de verdade espiritual. Dou graças a Deus por eles. Sinto forte simpatia pelo pastor Smith, e creio que seu nome deve sempre aparecer na Review como redator principal. Assim Deus deseja. Quando, alguns anos atrás, seu nome foi colocado em segundo lugar, senti-me ferida. Quando de novo foi colocado em primeiro lugar, chorei e disse, graças a Deus. Oxalá fique sempre ali, como Deus deseja que continue, enquanto a mão direita do pastor Smith puder empunhar uma pena. E quando faltar o poder de sua mão, que seus filhos escrevam, ditando-lhes ele. Ellen White, Mensagens Escolhidas 2, página 225.
Perceba que Ellen White declara: como me alegro quando leio seus artigos na Review, tão excelentes, tão repletos de verdade espiritual. Uriah Smith escreveu seus pontos de vista sobre a questão oriental na Review em Herald durante a declaração de Ellen White. Ela leu os artigos dele e declarou: dou graças a Deus por eles. Evidentemente, os professores e historiadores adventistas contemporâneos são mais inteligentes do que a profetisa do Senhor. Não apenas isso, mas em 1877, ela frequentou os encontros os quais Uriah Smith apresentou a posição dele a despeito da questão oriental. O ancião Uriah Smith discursou pela manhã sobre a questão oriental. O tema era de interesse especial e as pessoas ouviram com a mais preciosa atenção. Life Sketches, página 225. Conselho de Ellen White para os professores e historiadores contemporâneos adventistas do sétimo dia. Existem homens e mulheres entre nós em posições de responsabilidade que defendem que as opiniões de alguns poucos filósofos conceituados, assim chamados, são mais confiáveis que a verdade da Bíblia ou os testemunhos do Espírito Santo, disse Ellen White. Semelhante à fé de Paulo, Pedro ou João ser considerada antiquada e insuportável no presente dia. Isso é pronunciado como absurdo, místico e indigno para uma mente inteligente. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 79. Preste atenção também nos dizeres da professora Neal, novamente, usando os termos ele decidiu e ele estava errado. Essas declarações, outra vez, colocam o erro alegado isoladamente em Uriah Smith. É esperado dos atuais estudantes adventistas do sétimo dia que acreditem em tudo que lhes é dito por esses desviados, modernos, professores alexandrinos de falsa história. Não temos nada a temer pelo futuro, Ellen White aconselhou, exceto se nos esquecermos do caminho que Deus tem nos guiado e seu ensinamento em nossa história passada. Life Sketches, página 196. Esta afirmação foi feita por volta de 90 anos atrás. De forma evidente, a verdade assegurada de 1844 até a virada do século era o ensino de nossa história passada. Porque os líderes e historiadores adventistas contemporâneos desejam mudá-los. A confirmação do céu do livro de Uriah Smith, Daniel e Apocalipse. Muitos adventistas estão desatentos que Ellen White escreveu um número de declarações honrando o livro Daniel e Apocalipse de Uriah Smith. O livro ensina a visão dos pioneiros adventistas sobre a questão oriental. Por meio dos anos, circularam rumores que a Sra. White acreditava que a obra não era inspirada. Isso, obviamente, não vem ao caso. No entanto, ela não recebeu luz que esse livro era altamente considerado no céu como um dos mais importantes reveladores da verdade. Quão ousado é qualquer filósofo conceituado adventista do sétimo dia dos tempos modernos, professores universitários e outros professores, ensinar os jovens estudantes ministeriais a desobedecer ao céu. O interesse em Daniel e Apocalipse continuará enquanto o tempo de prova durar, Ellen White redigiu. Deus utilizou o autor desse livro como um canal para comunicar a luz da verdade direto para as mentes. Pergunta: não apreciaremos essa luz, a qual nos aponta para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei. Manuscript Releases, volume 1, página 63. Preste atenção nos três seguintes pontos sobre o livro de Uriah Smith, Daniel e Apocalipse. 1. O interesse no livro Daniel e Apocalipse continuará enquanto o tempo de prova durar. Encerrou-se o tempo de prova? Não. Essa declaração parece clara o bastante. 2. Deus utilizou o autor desse livro como um canal para comunicar a luz da verdade direto para as mentes. O que mais pode ser dito do que essa afirmação? 3. Pergunta: não apreciaremos essa luz, a qual nos aponta para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei. Os líderes contemporâneos adventistas, tal como a professora Neal, já rejeitaram a luz. Devem ser conseguidos para os livros O Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, O Desejado de Todas as Nações, Daniel e Apocalipse e outros de igual caráter,
Colportores que tenham o senso do valor dos assuntos contidos nesses livros e noção da obra a ser feita para interessar pessoas na verdade. Auxílio especial, que sobrepuja a toda suposta vantagem de ilustrações, será concedido a tais colportores. Os colportores que nasceram de novo pela obra do Espírito Santo, serão acompanhados pelos anjos, os quais irão adiante deles às residências do povo preparando-lhes o caminho. Ellen White, manuscrito 131, 1899. O Colportor Evangelista, página 88. Uma análise mais próxima das afirmações do Espírito de Profecia traz à luz alguns fatos interessantes. Preste atenção nos 4 pontos que seguem. 1. Ellen White incluiu o livro Daniel e Apocalipse de Uriah Smith, juntamente com as próprias obras dela como os livros mais necessários para apresentar a verdade do advento para outras pessoas. Por exemplo, O Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, o desejado de todas as nações. 2. Escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, Ellen White comenta sobre o valor que esses livros contêm. Na mesma sentença ela declara que eles, incluindo Daniel e Apocalipse, podem interessar pessoas na verdade. Em outras palavras, ela cria que o livro Daniel e Apocalipse de Uriah Smith era uma das obras que continha a verdade que era necessária para as pessoas que estavam nas trevas. 3. Ela acrescenta que auxílio especial, que sobrepuja a toda suposta vantagem de ilustrações, será concedido a tais colportores. O que quer dizer tais colportores? Eles são aqueles que nasceram de novo pela obra do Espírito Santo e que estão interessados em trazer a verdade preenchida nos livros com Daniel e Apocalipse inclusos para as pessoas. 4. Ellen White completa a mensagem declarando que os colportores que vendem estas publicações com Daniel e Apocalipse inclusos serão acompanhados pelos anjos, os quais irão adiante deles às residências do povo, preparando-lhes o caminho. Em outras palavras, se o colportor renascer pela obra do Espírito Santo e vender esses livros, incluindo Daniel e Apocalipse de Uriah Smith, é dado a promessa que os anjos acompanhá-lo-ão preparando-lhes o caminho. Com esses fatos tão lucidamente afirmados no Espírito de Profecia, a seguinte questão deve ser levantada: se o livro Daniel e Apocalipse de Uriah Smith contém tantos erros, como somos levados a crer pelos historiadores adventistas contemporâneos, então, por que Deus enviaria seus anjos para preparar o caminho para o livro que está preenchido com tantos equívocos sobre a questão oriental? Mas, isso não é tudo. Existe outra poderosa declaração sobre a pena da inspiração em relação à obra Daniel e Apocalipse. Fui instruída de que os importantes livros que contêm a luz dada por Deus com respeito à apostasia de Satanás no céu, deveriam ter vasta circulação justamente agora, porque por meio deles a verdade atingirá muitas mentes. Patriarcas e Profetas, Daniel e Apocalipse e o Grande Conflito são agora mais necessários do que nunca antes. Deveriam circular amplamente, porque as verdades a que dão ênfase abrirão muitos olhos cegos. Muitos dentre nosso povo têm estado cegos quanto à importância dos livros mais necessários. Se tivessem sido manifestado tato e habilidade na venda destes livros, o movimento das leis dominicais não estaria no passo em que está hoje. Ellen White, Review and Herald, 16 de fevereiro de 1905. O Colportor Evangelista, página 123. Novamente, outra grandiosa confirmação do Espírito de Profecia sobre o livro de Uriah Smith, Daniel e Apocalipse. Tome nota da data, querido estudante de História, 1905. Preste atenção nos 7 seguintes pontos importantes. 1. A mensagem veio diretamente do céu, fui instruída. 2. Ela incluiu o livro Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith, como um dos 3 que o céu chama de livros importantes, os quais contêm a luz dada por Deus. 3. Os livros precisam ser circulados amplamente precisamente agora. 4. Que por meio deles a verdade atingirá muitas mentes. 5. Que abrirão muitos olhos cegos. 6.
Muitos dentre nosso povo têm estado cegos quanto à importância dos livros mais necessários, os quais são relatados no contexto, Patriarcas e Profetas, Daniel e Apocalipse e o Grande Conflito. 7. Se tivessem sido manifestado tato e habilidade na venda destes livros, o movimento das leis dominicais não estaria no passo em que está hoje. Entretanto, isso não é tudo. Existem ainda mais declarações poderosas feitas da pena de inspiração. A luz dada foi que Daniel e Apocalipse, o Grande Conflito e Patriarcas e Profetas se venderiam. Eles contêm exatamente a mensagem de que o povo necessita, a luz especial que Deus deu a seu povo. Os anjos de Deus preparariam o caminho para estes livros no coração do povo. Special Instruction Regarding Royalties, 1899, página 7. O Colportor Evangelista, páginas 123 e 124. Novamente, preste atenção na data, 1899. Preste atenção detidamente nos 6 pontos seguintes. 1. A luz dada quer dizer que a mensagem veio do céu. 2. O livro Reflexões sobre Daniel e Apocalipse foi listado como o primeiro. 3. Que esses livros se venderiam. 4. Eles contêm exatamente a mensagem de que o povo necessita. 5. Os 3 livros contêm a luz especial que Deus deu a seu povo. 6. Os anjos de Deus preparariam o caminho para estes livros no coração do povo. Não significa dizer que pelo livro Daniel e Apocalipse ser listado como o primeiro por Ellen White ela o considerava como a mais importante obra. No entanto, quer dizer que ela o considerava como um dos livros mais importantes. Essa afirmação não quer dizer que Ellen White considerava o livro Daniel e Apocalipse inspirado como os livros dela. Entretanto, revela que ela acreditava que o céu o considerava como um daqueles que contém a verdade de forma que possa ser valiosa para os que creem e para os que não creem. Esse é o porquê, sob inspiração celeste, que Ellen White escreveu. Eles contêm exatamente a mensagem de que o povo necessita. Ela continuou no mesmo trecho com o pensamento que este livro continha a luz especial que Deus deu a seu povo. Em nosso estudo, consideraremos uma última declaração. Talvez essa seja a mais reveladora de todas. Há em O Desejado de Todas as Nações, Patriarcas e Profetas, O Grande Conflito e em Daniel e Apocalipse, preciosa instrução. Esses livros devem ser considerados como de especial importância, e todo esforço deve ser feito para pô-los perante o povo. Ellen White, Carta 229, 1903. O Colportor Evangelista, página 123. Preste atenção nessas afirmações inspiradas sobre os livros novamente elencados, incluindo Daniel e Apocalipse de Uriah Smith. Mais uma vez, são os pontos que seguem. 1. Estes livros contêm preciosas instruções. 2. Esses livros devem ser considerados como de especial importância. 3. E todo esforço deve ser feito para pô-los perante o povo. A conclusão é que o céu considerava o livro Daniel e Apocalipse feito por Uriah Smith como contendo a verdade necessária para o povo. Está declarado sem dúvidas, no espírito de profecia. Todavia, pondo de lado essa confirmação do céu por meio do espírito de profecia, os publicadores, os quais compõem os depositários de Ellen G. White, inseriram uma nota de rodapé na página 123 do livro Colportor Evangelista que diz: Nota: o leitor deve ter em mente que depois que essas afirmações foram escritas, foram publicados grandes livros com a mensagem e postos à disposição de nossos colportores. Os compiladores, depositários de Ellen G. White. Essa afirmação é verdadeira. Muitas novas teologias, livros de nova ordem têm sido publicados desde que Ellen White fez essa declaração. Como se não bastasse, os livros com a mensagem padrão foram alterados, expugnando a verdade defendida pelos pioneiros adventistas do sétimo dia.
Um primoroso exemplo é o da revisão do Bible Readings for the Home em 1949, no qual a afirmação da natureza humana de Cristo foi extraída e uma nova e errônea mensagem inserida. Ver Leroy Frum, Movement of Destiny, páginas 427 e 428. A publicação dos assim chamados novos e errôneos livros com a mensagem e alteração da verdade dos livros dos pioneiros foram preditas pelo espírito de profecia. Livros da Nova Ordem. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros, alerta Ellen White. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Mensagens escolhidas 2, página 204. Enquanto é verdade que desde que essas declarações foram escritas, foram publicados grandes livros com a mensagem, ela não precisava ser construída colocando de lado, ou mesmo eliminando o livro Daniel e Apocalipse de Uriah Smith, da Igreja e das pessoas. Isso aconteceu? Sim, não obstante. O programa de rádio Voz da Profecia agora usa os novos livros como Deus Cuida, volume 1 e 2. Feito por C. Mervyn Maxwell, no lugar de Daniel e Apocalipse como livros de lições bíblicas avançadas. A propósito, você sabia que a inspiração condena a publicação de profecias de Daniel e Apocalipse em livros separados? Preste atenção no seguinte conselho. Os livros de Daniel e Apocalipse deviam ser encadernados juntos e publicados. Esta foi a sugestão que fiz ao pastor Haskell e que resultou no livro por ele publicado. A necessidade não foi satisfeita por este livro, porque era minha ideia ter os dois livros encadernados juntos, Apocalipse seguindo a Daniel, oferecendo mais ampla luz sobre os assuntos apresentados em Daniel. O alvo é unir esses livros, mostrando que ambos se relacionam com os mesmos assuntos. Ellen White, Review in Herald, 18 de fevereiro de 1890. In Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 117. Mais uma vez, nos Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 117, o leitor possui uma referência em uma nota de apêndice para explicação da declaração. A nota é a seguinte, página 117. O livro publicado pelo pastor Haskell. A referência aqui é sobre o livro intitulado A História de Daniel, o Profeta, publicado em 1901 pelo pastor S. N. Haskell. É um volume de 340 páginas apresentando um comentário resumido sobre as profecias de Daniel. Essa declaração da Sra. White foi feita no ano de 1902. 3 anos mais tarde, Haskell publicou um volume complementar intitulado A História do Profeta de Patmos, comentando o livro de Apocalipse. Ellen White, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 526. Perceba que os compiladores, depositários de Ellen G. White, sugerem que a objeção de Ellen White à publicação de livros separados de Daniel e Apocalipse de Haskell tenha sido feita 3 anos antes dele publicar um volume complementar intitulado A História do Profeta de Patmos. Evidentemente, a mesa dos depositários de Ellen White é da opinião que é perfeitamente apropriado continuar a publicar os livros em volumes separados porque Haskell tinha posteriormente lançado um livro complementar de Apocalipse. No entanto, Ellen White tinha declarado claramente, os livros de Daniel e Apocalipse deviam ser encadernados juntos. Outra vez, ela diz, era minha ideia ter os dois livros encadernados juntos Apocalipse seguindo a Daniel, oferecendo mais ampla luz sobre os assuntos apresentados em Daniel. Está abundantemente claro a partir dessas afirmações que Ellen White defendeu, o que significa que o céu também defende, que os dois livros devem ser sempre encadernados e publicados juntos em um único volume. O apedrejamento do profeta. Em 1953, a Associação Publicadora Pacific Press publicou um comentário sobre o livro de Apocalipse em um volume intitulado Destrinchando o Apocalipse. O autor da obra foi Roy Al Anderson, então secretário da Associação Ministerial da Conferência Geral e editor da revista Ministry.
A informação da publicação declarava que foi reeditado em 1953, 1961 e 1974. Também foi dito que o volume estava na 10ª tiragem em 1985. Posteriormente, Roy Allen Anderson fez um comentário sobre o livro de Daniel intitulado Destrinchando as Profecias de Daniel, com um prefácio de HMS Richards, Senhor, orador emérito para a transmissão radiofônica A Voz da Profecia. Novamente, o volume foi publicado em um volume pela Pacific Press. A página da publicação indicava que o livro estava na 6ª tiragem em 1984. Os 2 livros nunca foram encadernados e publicados juntos em um único volume como Nosso Senhor aconselhou por meio de Ellen White. Outra questão, então, por quê? Uma rejeição do Conselho Celeste leva a outro degrau inferior aos alertas do Senhor. O volume 1 sobre Daniel de Ford. Desmond Ford foi autor de um livro cujo título era Daniel. Foi publicado em um volume único. Pode ser comprado hoje em qualquer livraria adventista. Um volume complementar desse livro comentando o livro de Apocalipse nunca foi lançado. Hoje, a Igreja promove 2 volumes separados de Daniel e Apocalipse, Deus Cuida, volumes 1 e 2. O volume 1 é um comentário sobre o livro de Daniel e o volume 2 sobre Apocalipse. Tem como autor C. Mervyn Maxwell, na época professor de História na Universidade Andrews. Os 2 livros, Deus Cuida, volumes 1 e 2, nunca foram encadernados e publicados juntos em um único volume como Ellen White aconselhara. Atualmente, os 2 livros, Deus Cuida, volumes 1 e 2, podem ser adquiridos separadamente em qualquer livraria adventista. Como se não bastasse, hoje podemos mesmo comprar o livro de Uriah Smith, Daniel e Apocalipse publicados em 2 volumes distintos na série Biblioteca Lar Cristãos em qualquer livraria adventista. Porque uma nova visão de profecia e doutrina. Porque existe a necessidade dos líderes da Igreja publicar uma nova e divergente visão de profecia e doutrina. A resposta para essa importantíssima questão foi feita por Ellen White durante a apostasia alfa, alertando a proximidade do ômega. O Living Temple contém o alfa destas teorias, alertou Ellen White. O ômega seguiria em um curto espaço. Eu temo pelo nosso povo. Sermons and Talks, volume 1, página 341. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do 7º dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé, e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade, que Deus em sua sabedoria concedeu à Igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos, seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores deste sistema iriam às cidades, realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor do que o vício, mas, removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual sem Deus, nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Quem tem autoridade para iniciar semelhante movimento? Possuímos a Bíblia. Temos nossa experiência, com o atestado da milagrosa operação do Espírito Santo. Temos uma verdade que não admite contemporização alguma. Não devemos repudiar tudo que não esteja em harmonia com esta verdade. Ellen White, Mensagens Escolhidas 1, páginas 204 e 205. Esta declaração de Ellen White é carregada com o cumprimento atual da profecia que colocaria muitas páginas de comentários em seu devido lugar. Entretanto, perceberemos apenas alguns importantes pontos. 1. Seriam rejeitados os princípios da verdade,
que Deus em sua sabedoria concedeu à igreja remanescente. Os ensinamentos dos pioneiros adventistas sobre a lei, a vitória sobre o pecado e a natureza humana de Cristo foram modificadas, quando não descartadas. Muitos líderes não mais acreditam que o papado é o anticristo, a besta. Creem na pregação da mensagem do terceiro anjo ser a derrota completa da besta. Você já ouviu falar dessa expressão, caro leitor? Muitas interpretações proféticas dos pioneiros foram contadas como erro. 2. Nossa religião seria alterada. Sabemos, agora, que temos uma espécie de culto de adoração pentecostal propiciada pela Igreja. O desempenho musical em cultos de adoração foi alterado. Os aplausos são agora propícios após a música mesmo nos batismos. Apresentações teatrais são realizadas no assim chamado culto de adoração mais vibrante da Igreja. Existe abundância de desempenhos teatrais em nosso mundo, disse Ellen White, mas é o maior costume que está sem Deus. Carta 58, 1898, ver também Manuscript Releases, número 909. 3. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos, seriam tidos na conta de erros. Os princípios fundamentais escritos por Tiago White, declarando no que os adventistas do sétimo dia acreditavam nos últimos 70 anos de 1844 a 1914, foram tidos como erro. Uma nova declaração de crenças fundamentais foi redigida e oficialmente publicada no Manual da Igreja de 1931, novamente em 1950 e os 27 princípios fundamentais votados em 1980. 4. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Livros de uma nova ordem têm sido escritos. Questions of Doctrine foi lançado pela Associação Publicadora Review and Herald em 1957. Ninguém sabe quem o escreveu, entretanto é confirmado pela mais alta liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia e é até mesmo utilizada nas escolas de ensino superior da denominação, Movement of Destiny, de Leroy E. Frum, publicado pela Review and Herald em 1971, acrescentando as heresias apresentadas nos Questions on Doctrine. Muitos outros livros podem ser listados. Os Bible Readings for the Home foi modificado em 1949, removendo a maravilhosa declaração sobre a natureza humana de Cristo e inserindo a nova afirmação de que maneira Cristo tornou-se um homem é um mistério. Ver Leroy E. Frum, Movement of Destiny, páginas 427 e 428, ver também a atual publicação dos Bible Readings for the Home, seção Uma Vida Sem Pecado. 5. Introduzir-se a um sistema de filosofia intelectual. A programação neurolinguística tem sido introduzida na Igreja desde 1980. As faculdades adventistas agora oferecem cursos de psicologia, a qual Ellen White declara que é de Satanás. A liderança da Igreja acredita que a psicologia tornou-se cristianizada. Todavia, Ellen White alertou que o espiritismo tornar-se-ia cristianizado. Os sinais e maravilhas do espiritismo tornar-se-ão mais e mais declarados, avisa Ellen White, conforme o mundo dos professos cristãos rejeitarem a claridade revelada da verdade da palavra de Deus e refutar-ser guiados pelo assim diz o Senhor, aceitando as doutrinas e mandamentos de homens. Signs of the Times, 28 de maio de 1894. Por meio da frenologia, da psicologia e do mesmerismo ou hipnose ele, Satanás, vem mais diretamente ao povo desta geração, e opera com aquele poder que lhe deve caracterizar os esforços, perto do encerramento do tempo de graça. Notai a influência dessas ciências, querido leitor, pois o conflito entre Cristo e Satanás ainda não terminou. Ellen White, Mensagens Escolhidas 1, páginas 351 e 352. Essa declaração é encontrada em diversos lugares, em Mente, Caráter e Personalidade 1, página 19, no capítulo intitulado Perigos da Psicologia. Há uma grande nota dos compiladores negando as advertências de Ellen White contra os perigos da psicologia.
A nota tenta separar psicologia de frenologia e hipnose, as duas outras facetas malignas de Satanás. Mas, Ellen White não as separa. Muito embora a nota dos compiladores sugira que os tempos mudaram em relação à moderna psicologia cristã, Ellen White alerta: notai a influência dessas ciências, querido leitor. No trecho, ela elenca frenologia, psicologia e mesmerismo juntos como desvios malignos de Satanás perto do encerramento do tempo de graça. 6. Os fundadores desse sistema iriam às cidades e fariam um maravilhoso trabalho. Grandes cidades e missões em penitenciárias foram implementadas com métodos de evangelismo utilizando o exemplo do Youth for Christ e o Fuller Seminary, com a frivolidade da revista Estilo de Vida Cristão, a nova Signs of the Times, e outras literaturas diluídas para os nossos dias. 7. O sábado seria, naturalmente, menosprezado. O leitor pode enxergar por ele mesmo o cumprimento dessa profecia. 8. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Muitos adventistas do sétimo dia fiéis têm sido desmembrados da igreja por não aceitar a autoridade apostatada da liderança. Ver M.L. Andreessen, Cartas para as Igrejas. 9. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor do que o vício, e colocariam sua confiança no poder humano. Os líderes da igreja tornaram-se vicariamente Jesus Cristo e a igreja transformou-se em Deus para as pessoas. A Conferência Geral, enquanto em sessão, é a voz de Deus para os adventistas do sétimo dia. William G. Johnson, editor, Adventist Review, afirmação feita no show de John Ankerberg, Rede de Comunicações Cristã, janeiro de 1984. Os judeus adoravam o templo, ou igreja, escreve Ellen White, e se deixavam tomar de maior indignação por qualquer coisa que se dissesse contra o edifício do que se falado fora contra Deus. Primeiros Escritos, página 198. 10. Seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. A igreja atualmente está atravessando bastantes problemas que não podem ser resolvidos sem compromisso com os poderes seculares, o Concílio das Igrejas Nacional e o Internacional e a Igreja Católica Romana. Temos uma verdade que não permite outro compromisso. Não repudiaremos tudo que está em desacordo com ela? Mensagens Escolhidas 1, página 305. Ponto.